We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. A nostalgia mata. Derek Comandes, aqui é o Ryan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra estar contando, pra eu estar fazendo uma análise de um jogo que eu nunca trouxe gameplay aqui no canal. É mais um Need for Speed e o último que eu vou estar falando nessa saga de análises da nossa primeira temporada. Quem sabe no futuro aí, se a gente tiver outras temporadas, né? Eu fale faço outra temporada só de carros. Mas enquanto isso não acontecer, esse é o último Need for Speed que eu vou estar falando. E hoje eu vou estar falando do Need for Speed Rivals, o meu Need for Speed favorito de toda a saga. Sim, eu acho mais legal, eu acho mais divertido que Underground 2, do que Most Wanted, blá blá blá. Mas são jogos clássicos do Play. Tá bom, cara, tá bom, senta aí, escuta o que eu tenho pra dizer. Tudo sobre esse jogo, tudo que eu gosto dele, tudo que eu acho genial nele. Porque, real, esse é um jogo que, cara, eu tenho um carinho enorme. Eu lembro de ter jogado esse jogo. Cara, fica aí e vamos estar falando sobre ele. Need for Speed Rivals foi lançado lá atrás em 2013 e era o primeiro Need for Speed que dividia a nova geração. Pra quem não sabe, em 2013 a gente ainda estava tendo a passagem de geração e jogos ainda eram lançados para a antiga e a nova. Ou seja, Need for Speed Rivals foi além de lançado para PC, Xbox 360 e PS3 e depois Xbox One e PS4. O que é Need for Speed Rivals? Imagina eles pegarem os Need for Speed antigos, vamos pegar aqui como exemplo o Need for Speed Pursuit. Eu acho genial. Não, Pursuit não. Vamos pegar o Need for Speed Undercover, que eu gosto pra caramba, acho muito bom. Imagina você pegar o Need for Speed Undercover, você fazer um online onde jogadores jogam de corredores e jogadores jogam de polícia. Bom, era isso que o Need for Speed Rivals tinha como ideia principal. Em 2012, a Electronic Arts, a nossa queridíssima EA, estava testando novas coisas e criando novas coisas para fazer jogos online e free to play, já que eles nunca tinham focado nisso 100%, sabe? O FIFA, por mais que era um jogo de futebol que não tinha explodido ainda, o online dele não era tão visível assim. E eles queriam focar mais na área de free to play, essas paradas, jogos online. A gente veria outros jogos depois online, uma onda de lançamentos da EA fazendo jogos online. E focado nisso, eles queriam trazer a saga de volta, agora para a nova geração. Eles estavam lançando sempre um intervalo, e depois que o Need for Speed 3 Hot Pursuit Remaster fez um certo sucesso, eles olharam e falaram, cara, parece que faz sentido a gente focar nisso e vamos pegar isso e mudar totalmente. Então que eles fundam a Ghost Games e com a engine da Frostbite 3, que até hoje é usada em algumas paradas, a Ghost Games então começa a produzir o primeiro Need for Speed 100% online, que é o Need for Speed Rivals. Mais pra frente a gente teria mais dois Need for Speeds que são 100% focados no online, que é o Need for Speed 2015 e o Need for Speed No Limits, que eu já trouxe aqui um vídeo no canal, tá aí aparecendo caso você queira assistir. Mas então, o que Need for Speed Rivals trazia? Foi exatamente isso que eu falei. Quando você entra no jogo, vai ter um breve tutorial, e ao longo do jogo você vai upar de level. E você pode jogar com um corredor, fazendo corridas, eventos, missões e além, enquanto outros jogadores, repito, jogadores, vão estar controlando policiais caçando vocês. Essa simples ideia, essa simples coisa fez pra mim esse jogo ser genial. Hoje em dia a gente vê muitos jogos tentando fazer ideias legais e a maioria é indie, mas a gente nunca tinha visto uma saga de jogos grandiosa fazer isso, igual Need for Speed. O jogo teve uma ótima venda, os caras mandou bem, viado. Os caras mandou bem, ganhou prêmio de melhor jogo de corrida do ano e um prêmio lá. Os caras continuou fazendo isso e foi graças a ele que deu a porta de entrada pro mobile, né?
E lançaram aí, foi pelo sucesso do Rivals que lançaram No Limits e o Need for Speed 2015. Então, se você gosta do Need for Speed 2015, agradeça ao Rivals. Mas o que faz esse jogo e fazer... O que faz eu gostar desse jogo? Eu lembro muito bem, lá em meados de 2014, 2015, chegava o EA Play. Eu não sei se você lembra do EA Play. Você lembra disso? Você lembra do EA Play? O EA Play, hoje em dia, né? Tipo, não era EA Play, na verdade, né? O EA Access, é assim que se fala, né? O EA Access foi lançado lá atrás, mano. Mas muito lá atrás. Hoje em dia se chama EA Play, mas antigamente era EA Access, cara. Ou EA Hub. Nesse serviço você podia jogar jogos da EA dentro ali, tá ligado? Tipo, você podia jogar jogos que estavam nesse catálogo. E, cara, eu lembro disso, tá ligado? Tipo, lá atrás. Originalmente, ele só lançou pra Xbox por causa que a PlayStation simplesmente parou, sabe? A PlayStation chegou na EA e falou, cara, eu não acho uma boa ideia, eu não quero isso. E acabou ficando por assim. Então que em agosto a EA Access é lançada. E dentro dele eles trazem vários jogos que eles já tinham online, essas paradas. E foi graças a esse emaranhado de coisas. Mano, eu lembro que na época custava R$10. Tá ligado? Não tô te zoando. Custava R$10, você jogava, tipo, era um par de 30, 40 jogos, tá ligado? E você jogava. Era a primeira... O ESS foi a primeira... Acho que o pioneiro das assinaturas que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Tipo, Game Pass, a PlayStation Extra, tá ligado? Foi ele que começou essa parada, se eu não me engano. E era genial. Foi graças a ele que eu conheci Plants vs Zombies Garden Warfare, alguns novos Battlefields. Eu lembro de jogar o Battlefield 1 no lançamento. Então, tipo, foi graças a ele que eu conheci Need for Speed Rivals. E foi graças a isso que Need for Speed Rivals foi popularizado por jogadores de Xbox, principalmente por mim, tá ligado? Eu lembro de jogar isso, eu lembro. E o que fazia esse jogo ter uma alma e o que fazia esse jogo me... Sabe? Tá ligado? Quando você tem aquela parada. Era a simplicidade e a diversão. Eu lembro de chegar da escola... Porra, 2015, viado. 2014 ali, mais ou menos. Eu chegava... Vamos jogar um pouquinho hoje. Eu sentava no sofá, pegava o controle e entrava no Need for Speed Rivals. E eu lembro de sempre jogar de policial. Eu era main DP, tá ligado? Papai era polícia. E cara, era tão legal você só ficar andando, correndo pelo mapa. Iniciava uma perseguição, eu ia atrás. Eu lembro de ter desbloqueado. Era um carro de polícia muito pica. Nossa, viado. Era muito legal, era muito da hora. E eu lembro de jogar com outros jogadores, tanto gringos quanto brasileiros, fazer colegas online e, sabe, criar uma comunidade, criar uma grande comunidade desse jogo. Essa comunidade que durou, infelizmente hoje em dia, o jogo ainda continua, sim, ele ainda continua tendo certas paradas. Mas tudo que é bom já acaba, né? Eu parei de jogar o jogo, mas eu ainda vivo entrando nele, sabe? Jogando um pouquinho ali, jogando um pouquinho ali. Eu jogava na conta do meu pai, tá ligado? Então, meio que se dane, né? Pô, eu jogava na conta do meu pai. E, cara, foram bons tempos, sabe? Desse jogo em si. Foram ótimos tempos. Foram... Caraca, mano. Era muito bom. Era muito bom. Se você ainda tem vontade, joga esse jogo. Sem zoeira, mano. Baixa aí no seu Xbox. Se você é da PlayStation, espera que eu já vou falar por que eu tô fazendo tudo isso. E esse jogo, pra mim, é o maior significado de nostalgia mata, né? Eu jogo esse jogo hoje em dia e eu não jogo tanto ele quanto antigamente, né? Eu não fico tipo, Need for Speed Rivals, vamos jogar. Não fico assim. Eu entro, jogo um pouco, corro pela cidade, sabe? E é legal.
essas paradas de quando você entra no jogo de corrida só pra ficar andando em volta da cidade, sabe? Need for Speed Rivals vai ter seus servidores encerrados em outubro. Dia 7 de outubro desse ano, a EA vai estar encerrando os servidores de Need for Speed Rivals e de outros jogos. E eu lembro de ter essa sensação triste, né, de ficar mal quando foi anunciado que ia encerrar o Omelette Arcade e o Little Big Planet, tá ligado? Eu lembro de ter ficado muito mal, tá ligado? Quando foi anunciado que ia encerrar o Little Big Planet e todos os mapas online iam se perder, cara, eu lembro de ficar em parafuso, sabe? Falar, cara, não é possível que vão meter essa, né? E quando encerraram o Omelette Arcade, que foi uma das paradas que fez meu canal crescer, foi o que fez meu canal pegar 100 inscritos, que era o mínimo pra você poder fazer live, tá ligado? Eu lembro, mano, tipo, são pequenas coisas, eu nunca vou poder vivenciar novamente os mapas online do Little Big Planet, eu nunca vou poder fazer lives novamente no Omelette Arcade, e agora eu nunca vou poder jogar o jogo de corrida que eu mais gostava, que é Need for Speed Rivals. A nostalgia mata, e ela... falta um mês, né? Falta um mês pra isso acontecer. Se você nunca jogou Need for Speed Rivals, vá lá, mano, joga, divirta-se. É um jogo muito legal, é um jogo muito difícil de se jogar, tá? Antes que você venha aqui e fala, eu fui lá jogar e o controle é um lixo. Cara, o jogo é muito difícil de jogar, tá? Eu já aviso isso desde já. Não vai pensando que o jogo é com massagem, é sem massagem. Mas entra, o jogo é dublado, viado. O jogo é dublado, foi o primeiro Need for Speed dublado, se eu não me engano. Então vai lá, joga e vivencie. A gente só tem um mês pra Need for Speed Rivals vingar. E na minha memória, continua sendo esse jogo muito bom. A minha nota final pra esse jogo não é nada mais que um 10, né? Cara, esse jogo é genial, sabe? Eu não quis gravar gameplay nem nada, porque eu tô jogando ele no off. Então não vou gravar gameplay nem nada, eu só tô aproveitando. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Se você tem algum jogo na sua memória que você morre de vontade de jogar novamente e você descobriu que ele vai ser fechado, alguma coisa, joga, vivencia esses poucos momentos, porque, cara, foram 12 anos de Need for Speed Rivals e eu sei que eu poderia ter jogado ele muito mais, eu poderia ter chegado no level máximo, eu poderia ter feito tantas coisas, mas agora faltando um mês pro fim de tudo, eu vou aproveitar e jogar pela uma última vez. No dia 7 de outubro eu vou estar tentando abrir uma live jogando Need for Speed Rivals numa conta nova, né, sem nada desbloqueado, pela última vez, né. Então é isso, galera. Obrigado a você que assistiu isso até agora. Eu agradeço por você ter me ouvido até aqui. E é isso, cara. Jogue seus jogos, divirta-se, tipo, não tem medo, só joga, se diverte, sabe? Vale a pena. Vale a pena. Porque tudo se vai, né? Tudo se vai. O próximo vídeo vai estar sendo de Sonic and All-Star Racing Transformer. Eu tô fazendo 100% dele. Calma, vai ser um vídeo grandioso. O nosso queridíssimo Sonic. E é isso. Tá aparecendo aqui na tela os últimos 2 vídeos. Vai lá assistir. Se inscreve no canal se você gostou. Deixa um like, mano. Pô, não custa aí. E comenta algo que você queira. Muito obrigado por ter assistido até agora. Fique com Deus. Todos os links estão aqui na descrição. Meu threads, meu tudo. Minha Twitch. Vai lá. Muito obrigado. E até a próxima.